E por isso o Sr. Deputado António Talpa tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar as representantes do Instituto de Segurança Social, os restantes colegas. E vou começar precisamente por estas que foram as suas últimas palavras e as reuniões com representantes das instituições de solidariedade social. E dizer-lhe, partilhar, no fundo, porque de facto nós fizemos uma audição com a União das Misericórdias Portuguesas e com a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, que foram muito críticos relativamente ao PRR. E, portanto, essa é uma primeira informação que é uma partilha e quase uma sugestão que é, se tiverem a oportunidade, ouçam essa audição, porque, de facto, há uma série de críticas, também elogios, ou seja, o que nos disseram os dois representantes destas instituições é que não tinham dificuldades em falar com os ministros, não tinham dificuldades em falar com as direções de topo, mas depois o programa, particularmente o PRR, tal como estava montado, iria criar sérios problemas. Aliás, a determinada altura, eles usaram esta expressão, e passo a citar, muita parra e pouca uva. Portanto, isto parece um problema sério porque são, particularmente nesta área, atores ou parceiros fundamentais. Basicamente, as duas ou três grandes críticas que eles apresentavam eram estas. Eram a burocracia e a incompatibilidade da dimensão deste sistema burocrático com a dimensão das atuais instituições. Essa era uma primeira grande dificuldade. A outra questão tinha a ver com um aspecto que é o aumento contínuo dos preços, fazendo com que muitas das candidaturas que eram aprovadas provavelmente a seguir não teriam realização porque os preços ou o valor da aprovação das candidaturas estava completamente desfasado daquilo que era a expectativa da candidatura e eles não conseguiriam acompanhar o acréscimo de preços. E depois um terceiro aspecto que entronca depois nesta segunda pergunta que eu farei e que tem a ver com as candidaturas e o foco e as diferenças entre as candidaturas no âmbito dos fundos europeus, que são basicamente candidaturas no âmbito da coesão e, portanto, tendem a focar-se nas regiões mais pobres e, portanto, também com menos população, e o PRR onde isto não estava claro. Portanto, a questão era ser claro para eles qual a estratégia e a expectativa que foi criada de transição de candidaturas entre vários fundos ser defraudada porque depois aquilo que eram as regras de financiamento ou de apoio não são as mesmas e essa candidatura estava defraudada. E, portanto, a primeira pergunta, objetivamente, era se ouviram esta audição, que comentários têm e o que estão a fazer para melhorar esta comunicação e este modo de funcionamento, porque depois me parece que eles são atores fundamentais neste aspecto. O meu colega está com pouca voz, portanto eu sei que até posso exceder um bocadinho mais de metade do tempo que ele me agradece, mas farei só uma segunda pergunta que tem a ver com o programa PARS e as candidaturas. Na realidade, o programa PARS recebeu 1.100 candidaturas, um número muito acima do que eram as verbas disponíveis e aprovadas. Muito acima, estamos a falar de quase 10 vezes acima. Desse programa PARS, criou-se a ideia de que preparem-se para ir ao PRR, mas depois as condições não eram as mesmas e depois também aí a maior parte das candidaturas foram defraudadas. E agora cria-se a ideia do PT 2030. A sugestão, pergunta, crítica, entendam como entenderem, é se esta estratégia não devia estar mais bem definida sob pena de as próprias instituições estarem a preparar candidaturas, preparar projetos, que elas próprias têm custos importantes para instituições que já estão depauperadas de um modo geral e, portanto, se não devíamos arranjar maneira de tornar isto mais transparente sob pena disto estar a funcionar muito mal. E pergunto também se é razoável estarmos a alimentar estas expectativas numa dimensão tão desfasada, ou seja, haver 50% de aprovação seria razoável, quando estamos a falar de 1.100 candidaturas para um número de aprovações tão baixas, será um problema e, portanto, que respostas tem um Instituto para isto no âmbito do PRR, mas para isto terá uma continuidade também no âmbito de outros programas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.